Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido aluno que está assistindo essa disciplina de negócios públicos. É com muita felicidade que a gente faz esse primeiro vídeo, porque essa disciplina negócios públicos é uma queridinha para mim. Eu desenvolvi ela especialmente aqui para a universidade há algum tempo, desenvolvi a ementa, bibliografia básica, bibliografia complementar, e essa é uma disciplina muito especial, porque diferente da disciplina tradicional de direito administrativo, onde você estuda especificamente as licitações e contratos da administração pública, como a administração pública se organiza para negociar com a iniciativa privada, essa disciplina ela parte de um pressuposto básico, de que quem deve estudar essa disciplina não é o gestor, não é o servidor público, não é aquela pessoa que está dentro da administração pública e quer negociar. É o contrário, é o fornecedor, é o prestador de serviço, é o empresário, é o empreendedor que deseja diversificar sua carteira de produtos e serviços, oferecendo os seus serviços à administração pública. E aqui a gente tem um ponto muito importante, se você não percebeu. Enquanto no direito administrativo a gente trata de questões legais relacionadas àquela pessoa que está dentro da administração pública, e em negócios públicos a gente fala do empreendedor, dos caminhos que ele deve percorrer, das dificuldades, dos atalhos. Então esse é o ponto principal. Quando você estiver iniciando a leitura das nossas 8 aulas, divididas em duas unidades, é preciso que você tenha esse detalhe na sua mente. Você não está estudando uma disciplina que você conseguirá aproveitar completamente em um concurso público, ou se você é servidor público do município, do estado ou da União, que você vá conseguir utilizar essa disciplina para suas atividades cotidianas dentro da administração pública. Não, isso é para o empreendedor. Dito isso, a gente pode avançar com clareza agora sobre a nossa trilha ali dentro do nosso ambiente virtual. Eu vou começando a explicar as unidades, ok? Em negócios públicos, a gente dividiu as unidades de uma maneira bastante pedagógica, bastante do ponto de vista dos negócios. Inicialmente, você tem aquelas 4 primeiras aulas falando de um funil de aprendizagem, né? A gente fala, em geral, o que são licitações, o que são as modalidades, a gente fala dos pregões e sempre a gente vai pontuando nas aulas sobre questões práticas de estudos de caso, licitações que ocorreram e como as empresas conseguiram participar dessas negociações. Como é que foi as negociações, tá? Então a gente cita esses pontos no início dessas aulas. Em seguida, na unidade 2, nós temos um segundo passo da negociação. O primeiro passo seria a negociação de fato, a sessão pública, a disputa por lances, a apresentação de documentos, o cadastramento de fornecedor. A gente já volta aqui. Na segunda parte, na unidade 2, a gente tem a efetiva contratação do fornecedor. Aqui, nesse momento, que é um dos erros dos fornecedores, é você saber identificar dentro da minuta do contrato, que está no edital, quais são as sanções, quais são as penalidades, quais são as formas de remuneração, quais são as formas de entrega do produto ou do serviço, quando você vai fazer a entrega provisória, quando você vai fazer a entrega definitiva, o papel da nota fiscal, o papel da nota de empenho, o papel da nota de liquidação. São detalhes que, ao longo do contrato, o fornecedor, o empreendedor, tem que estar atento. Se você faz contratos, se você, empresário, faz contratos com outros prestadores de serviço no seu dia a dia, através de uma simples folha de prestação de serviço, você acorda ali verbalmente com aquele prestador de serviço, com um pintor que você deseja fazer tal serviço e vai pagar ao final daquele serviço, ou vai pagar no início, depois a outra metade no final. Esqueça tudo isso. Quando está se negociando com a administração pública, com o município, com o Estado, com o órgão, com o hospital público, com a empresa pública, é preciso bastante cautela. Porque tudo que está no contrato público, que a gente chama de contrato administrativo, é totalmente diferente do que o contrato que você celebra com o pintor, com o jardineiro,
com o seu prestador de serviço. Ali existem cláusulas que podem levar à falência da sua empresa. Olha quão grave é isso. Por isso, é preciso que você se atente. E aí, nas aulas finais da unidade 2, a gente mostra uma das técnicas que usualmente as empresas realizam, que é a elaboração de uma matriz de riscos, que é a identificação através de 3 lados do contrato, que seria o lado operacional, o lado administrativo e o lado organizacional desse contrato. Como você poderia andar por aquele contrato sem pegar uma sanção, sem atrasar o seu pagamento, o seu recebimento da administração pública, onde você tem que entregar aquele objeto, onde você tem que assinar, onde é que você tem que levar a documentação. Então é isso que a gente se debruça na unidade 2. Okay? Nossas formas de avaliação são as tradicionais da DAED. Fórum e a avaliação presencial, aqui no seu polo ou na sede. Okay? A divisão disso e os fóruns, as pontuações estarão presentes no nosso plano de ensino que está disponível no Moodle. Okay? Então, a gente vai dividir as formas de acordo com o plano de ensino, né? As formas de como você será cobrado, que é um dos pontos principais aí dos alunos, das dúvidas, o que cada fórum vai cobrar. A gente detalha muito bem isso no plano de ensino, que não cabe a gente gastar o nosso tempo, nós só temos 3 aulas, não cabe a gente ficar se alongando no plano de ensino. Lá no nosso fórum de bem-vindo, no nosso fórum de dúvidas, a gente pode esclarecer pontos do plano de ensino, pontos da nossa avaliação, das formas de aprendizagem, das formas de avaliação. Combinado? Então agora eu vou voltar para a gente aproveitar essa primeira aula para fazer uma introdução básica das primeiras 4 aulas. A gente ainda tem mais uma aula que eu vou novamente retomar os assuntos, mas aprofundando cada uma das etapas das aulas de 1 a 4, e depois na nossa terceira aula eu vou retomar a unidade 2 e vou falar claramente dos 3 primas do contrato, como se analisar um contrato, como se analisar previamente um contrato, como fazer a avaliação se aquela administração pública vai realizar o pagamento de maneira correta ou se vai atrasar. Esses pontos a gente vai discutir na terceira aula, ok? Nessa aula eu pretendo ser bastante breve e sucinto na explicação de cada uma das aulas da primeira unidade, como eu fiz agora há pouco, explicando o geral, ok? Nas primeiras aulas da unidade 1, a gente fala sobre licitações. Licitações. E, novamente, aqui é do ponto de vista do empreendedor. Aquela pessoa que quer vender para o governo, que quer aumentar o seu portfólio de clientes. Você já está indo muito bem na iniciativa privada, você já está fornecendo serviços para uma diversidade de pessoas, você já alcançou uma expertise interessante. Você já sabe quais são os custos dos seus produtos, você já sabe qual é o custo do seu serviço, você já tem fornecedores para enviar produtos, para fazer revenda, para fazer uma operação comercial bem sucedida, sem atrasos. Você já tem isso bem definido. E aí a gente recomenda que você amplie seu leque de clientes a partir de agora, oferecendo para o serviço público. É muito complicado uma empresa, um empresário, iniciar as atividades e já de cara oferecer esses produtos e serviços para a administração pública. Por quê? A gente lista 3 motivos. Por que você, empreendedor, não pode se tornar um empreendedor governamental, um empreendedor que vá vender produtos inicialmente para o governo, de cara? Primeiro, você não tem a expertise necessária para precificar os seus custos, ou seja, o quanto aquela mercadoria custa e qual é o preço da sua margem de lucro para vender para o governo. Você vai ter que rever isso aí. E você só consegue rever com exatidão se você tiver iniciado pelo menos uma venda para uma outra pessoa. Porque mesmo que você tenha feito um plano de negócios, um business plan perfeito, sempre há erros que podem alterar a sua margem de lucro,
atrasos que você não tem como prever, você não sabe qual é o relacionamento com aquele fornecedor. Aquele fornecedor que está te vendendo, por exemplo, cadeiras. Você está querendo revender cadeiras para o governo, você não sabe qual que é o prazo de entrega daquele fornecedor. Ele te promete 5 dias úteis, no contrato com a administração pública está dizendo lá que você precisa entregar em 10 dias úteis. E se o seu fornecedor é um cara assim, enrolado, assim, desidioso, que promete 5 dias, mas só entrega em 15? Veja bem, você não pode ter erros na administração pública, porque as consequências são destruidoras, acaba com o seu negócio. Então esse é o primeiro ponto, você precisa ter uma expertise necessária na precificação dos seus produtos e no relacionamento com os seus fornecedores. Isso é um ponto básico lá na hora de definição do plano de negócios, mas você precisa botar isso em prática. Um segundo ponto, que a gente considera que você primeiro tem que prestar serviços para a administração, na iniciativa privada, para depois ir para o governo, e é um ponto essencial que limita a sua participação mesmo em negócios públicos, é que, de fato, você tem que prestar produtos ou serviços, você tem que ter clientes empresariais, com CNPJ, pessoas jurídicas. Você precisa prestar serviços, você precisa vender produtos para pessoas jurídicas. Você tem uma lojinha de esportes, vende patins, vende luvas de goleiro, vende bolas de futebol, de basquete, de vôlei, mas você nunca vendeu para pessoas jurídicas. O governo não aceita esse tipo de empresa. Esse é o ponto importante. O governo só aceita fornecedores que tenham comercializado com outras empresas. E você tem que comprovar. Você tem que fazer uma carta, você tem que fazer um atestado, você tem que fazer um documento em que esse seu cliente ateste que você vendeu esses produtos para ele. Aí sim, o governo ele vai confiar em você. Vai ver que a sua empresa tem capacidade de oferecer produtos e serviços para ele e ele vai adquirir. Então esse é um ponto importante e é impeditivo. Isso a gente chama de capacitação técnica. É um dos pontos que a Lei 8666 exige que você comprove na hora de se cadastrar para prestar produtos e serviços para a administração pública. Na hora de você ser considerado fornecedor, você tem que apresentar essa documentação atestando que você já vendeu esses produtos para alguma pessoa jurídica. Esse é um ponto importante. Você pode procurar, você, aluno, querido aluno, inestimável aluno, você que tem uma empresa e pensou, pô, que legal, uma oportunidade aqui de negócio. Primeira coisa é, procure um cliente, pessoa jurídica. A partir disso, fale com ele para ele elaborar uma carta atestando que você vendeu seus produtos e serviços. Isso é pré-requisito, isso é documento fundamental para você começar a negociar com a administração pública, para você participar de licitações. Terceiro ponto, e um ponto muito mais operacional, é a necessidade de que a sua empresa tenha pelo menos 1 ano de funcionamento e que tenha balanços patrimoniais já registrados na junta comercial ou, caso você não seja empresa optante pelo lucro real, que você envie essas documentações via SPED. Isso a gente está falando se você não for microempresário individual. Se você for microempresário individual, não há necessidade de balanço patrimonial, não há necessidade desse tipo de comprovação. E, é claro, você vai conseguir entrar em negociações com a administração pública um pouco menores do que o mercado normalmente ocorre, né? Por exemplo, você vai conseguir entrar em licitações de 15, de 20, 25, de 25 mil reais aí. Mas eu não vai conseguir entrar naquelas licitações rechonchudas, né? De 150, 200, 250 até R$1 milhão. Porque é preciso que você tenha uma estrutura contábil, uma estrutura econômica financeira que possa comprovar que você é apta a participar de licitações. Esses são 3 pré-requisitos fundamentais. O primeiro, um pré-requisito prático. Você precisa saber o relacionamento com seus fornecedores, prazo de entrega, margem de lucro, custo da mercadoria. Segundo, você precisa prestar serviços para pessoas jurídicas.
E terceiro, você tem que ter uma documentação econômica, financeira, que comprove que a sua empresa tem capacidade para ofertar esses produtos para a administração pública. E por que esse último? Você pode se perguntar, mas o primeiro é lógico, o segundo tudo bem, e o terceiro eu não entendi muito bem, professor. É simples. A administração pública, essa é uma frase, é um mantra que a gente sempre fala nas nossas consultorias. A administração pública nunca paga antecipado. A administração pública nunca paga antecipado. Isso significa que você primeiro compra os produtos, fornece para a administração pública, para daqui a 8 até 30 dias, a depender do edital e a depender do volume de produtos entregues ou o volume de serviços entregue, você receba. Existem fornecedores que exigem que você pague essa mercadoria à vista, na bucha, ali, ó, dinheiro, transferência financeira. Então imagina o cenário. Você ainda não conseguiu visualizar, imagina o cenário, Você vai vender notebooks, televisores, para a Secretaria de Saúde. Ela exige lá 10 televisores LEDs, como esses, maravilhosos aqui. Você vai ter que comprar. Você vai comprar, vai gastar uns R$1.000 em cada um desses televisores aqui, vai comprar 20, vai gastar R$20.000, vai entregar para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem um prazo para conferir se exatamente esse é um monitor LED, se esse monitor é 220, se esse monitor é 110, se ele tem 3 HDMI, se ele tem 2 HDMI, se ele tem controle, se ele tem pilha, se ele consegue transmitir informações via celular, via Bluetooth, via wireless, via internet, via... Todas as especificações estão lá no termo de referência do edital. Ela tem um tempo para conferir isso. Imagina a conferência de 20 televisores. Você já pagou esses televisores à vista. R$20.000. Você vai entregar. E isso vai ser conferido para a administração pública. Quanto tempo, professor? Varia. 5 dias é o prazo normal. Mas há questões que duram bem mais. 5 dias é o recebimento provisório. 15 dias, até 15 dias para a conferência do produto. Após a conferência do produto, verificou, ok, esse é exatamente o produto que a gente solicitou lá na nossa negociação. Após esse período, ainda tem mais 30 dias para você receber. Observe que aqui a gente está falando a possibilidade, é claro que isso varia de edital para edital, mas a gente tem que explicar os casos extremos para ficar bastante claro. 60 dias para você receber os R$20.000 para pagar os seus custos, mais a sua margem de lucro. Isso significa que você tem que ter um fluxo de caixa razoável, você precisa ter caixa para comprar e para receber e ainda ter uma margem e não prejudicar as suas operações. É por isso que se exige demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis, você empresário, eu sei que você é microempresário individual ou empresa de pequeno porte ou microempresa, às vezes não dá tanto crédito para as demonstrações contábeis porque você é o próprio dono. Você sabe o que está acontecendo, mas a pessoa do lado de fora, o terceiro, o governo, o cliente, ele quer saber, de fato, se a sua empresa está indo bem. Então é por isso que você, ao longo de um período, você tem que fazer as suas demonstrações contábeis de maneira correta, de maneira legítima, registrando todos os atos e fatos administrativos que têm um impacto no seu patrimônio durante um ano, para comprovar para o governo, seu próximo cliente, que você tem capacidade financeira, que você tem capacidade econômica para honrar com as suas obrigações. Você tem capacidade econômica e financeira para honrar com a entrega dos televisores, porque você vai ter que gastar R$20.000 para receber R$20.000 mais a sua margem de lucro. 5 mil, 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil. Aí a gente define a sua margem de lucro no seu plano de negócios, na sua estratégia de negociação, na sua estratégia de lances. Ok? Esse é o primeiro ponto. São 3 pontos interessantes que a gente começa a falar. Isso está nas nossas 4 aulas.
Claro, não de uma maneira tão precisa como eu coloquei aqui, mas a gente faz essa aula aqui para você ter uma noção interessante desse ponto. Esse é o ponto inicial. Em seguida, a gente vem falando das modalidades, que são as formas como as negociações podem ocorrer. As modalidades de licitação. As modalidades de licitação, e não confundir com os tipos de licitação, modalidades é a forma como o procedimento administrativo interno do órgão vai ocorrer. Se é concorrência, se é tomada de preço, se é convite, se é pregão, se é leilão. Por estatística, a gente fez uma análise estatística bem fundamentada e até a gente publicou, já tem algum tempo, o relatório dessas estatísticas aí, depois você procura no Google ou me pergunta lá no nosso fórum de dúvidas, mas é bem sucinto. Pregão eletrônico é a modalidade de licitação mais utilizada pela administração pública, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual e seja em âmbito municipal. Professor, em qual sentido ela é maior? Em termos de volume financeiro e em termos de quantidade. Às vezes você tem uma concorrência de 150 milhões, mas é uma que ocorre em um ano, ou talvez duas que ocorrem em um ano, mas pregão acontece todos os dias e aos milhares. Se você abrir o Comprasnet, que é um sistema do governo federal que alguns municípios e alguns estados utilizam, você tem ali diário, mais de 150 licitações na modalidade pregão. Mais de 150, e isso porque eu não olhei hoje. Mas se você olhar lá no Comprasnet, você vai ver, no mínimo, 150 por dia. Por dia. Isso significa que a gente tem muita coisa. E Comprasnet é um sistema de negociação que utiliza a modalidade pregão eletrônico. Ok? A gente tem outros. A gente tem a Bolsa de Negociações Públicas de São Paulo, você tem o Comprasnet Rio de Janeiro, você tem o Comprasnet do Distrito Federal, o Comprasnet da Bahia, e a gente lista, se eu não me engano, na nossa aula 3, a quantidade de sistemas, mas o maior, o mais tradicional, onde se tem a maior quantidade de licitações, é o Comprasnet. Em seguida, a gente tem um sistema que é do Banco do Brasil, é um pouco mais restrito, que é o Licitações E. Em seguida, a gente tem a Bolsa de Negociações Públicas de São Paulo. Ok? Bom, acho que a gente está encerrando a nossa aula e quero me deixar à disposição a vocês. Eu vou estar disponível no fórum de boas-vindas, no fórum de dúvidas, ao longo de todo essa nossa convivência virtual, ok? Os nossos fóruns avaliativos, eles terão as temáticas que estão desenvolvidas lá no plano de ensino, por isso é preciso que você comente, que você responda as questões, que você tenha uma participação interessante lá no nosso fórum. A gente sempre tenta trazer questões fora do nosso material, porque você já tem um material ali para estudar e a gente sempre procura as coisas, itens interessantes para serem discutidos do lado de fora do Moodle e a gente traz e com base nas nossas discussões, você faz essas discussões no Moodle, ok? Lá no nosso fórum de dúvidas. É isso, pessoal. Isso foi uma abordagem rápida. Esses 2 pontos eu elegi para a nossa unidade 1. Na nossa aula 2, no nosso segundo encontro, a gente volta a falar com mais precisão da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4 e deixo um dever de casa para você. Na nossa próxima aula, já tenha lido essas unidades, entre no nosso chat, faça perguntas, que a gente reserva 5 minutinhos para responder essas perguntas e aí a gente não tem essa aula expositiva direta, ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula 2. Te aguardo.